Olá, eu sou Neander Abreu, presidente da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, e esse é o SBNP Conecta. Na entrevista desse mês, a doutora Silvia Bolognani, coordenadora do Centro Paulista de Neuropsicologia, do Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo, neuropsicóloga e terapeuta cognitiva e coordenadora também do Serviço de Reabilitação Neuropsicológica do Adulto do CPN. Aproveite essa entrevista. O SBNP Conecta é para você. Quais são os principais desafios da reabilitação neuropsicológica na atualidade? Os principais desafios da reabilitação neuropsicológica na atualidade, então, são a gente transformar, acredito que o que é teoria e capacidade que a gente tem de avaliação em capacidade de melhora, né? Na hora que a gente sai da avaliação para a intervenção, a gente tem uma dificuldade de ter instrumentos e técnicas e teorias bem definidas. Então, a gente precisa garantir que o que a gente faz dentro de um consultório, dentro de um centro de intervenção, que isso se generalize para a vida do paciente. Acho que esse é um desafio de sempre da reabilitação. E o que a gente tem atualmente é entender se a gente consegue fazer protocolos ou se a gente consegue formas de intervenção que atinjam um público maior com menos esforço ou com menos horas de profissional. Porque por enquanto o trabalho fica muito individualizado e isso dificulta o acesso das pessoas ao atendimento mesmo. A gente sabe que funciona, mas a gente sabe que funciona no caso a caso, né? A gente precisa ainda correr muito atrás em dizer por que é que funciona, como pode funcionar para mais gente, e acho que esse é o caminho que a gente deve seguir em reabilitação. A diferença entre intervenção e reabilitação neuropsicológica? É possível reabilitar qualquer tipo de quadro? Então, não há formalmente uma diferença entre intervenção neuropsicológica e reabilitação neuropsicológica. O que a gente vê que os profissionais têm usado, e na literatura mesmo se tem usado essa diferença, é porque reabilitação implica em a recuperação de alguma coisa, a volta a uma situação anterior, a volta a um funcionamento num nível anterior, ou procurar um nível anterior. E já a intervenção seria uma coisa mais ampla, como por exemplo no caso das crianças, que não tem uma perda de função, né? Na verdade é uma falta do desenvolvimento. Então a palavra reabilitação seria muito inadequada nesse caso, por isso a gente tem preferido usar a palavra intervenção neuropsicológica, considerando então que intervenção é um termo mais amplo, a gente pode dizer que sim, a gente pode usar o tratamento com a visão neuropsicológica para diferentes quadros. Então você considerar que as dificuldades cerebrais, as dificuldades cognitivas têm um impacto e atrapalham aquela pessoa a fazer certas coisas, como desde autocuidado até o desempenho na escola, o desempenho no trabalho, o desempenho social, e a partir da intervenção você vai ajudar essa pessoa a melhorar o que for possível e compensar o que ela precisar compensar para viver melhor. Como lidar com as expectativas da família em relação à reabilitação de um paciente com lesão cerebral? A expectativa das famílias é uma coisa incrivelmente importante para quem vai trabalhar com um paciente com dificuldades cognitivas, porque a gente precisa da família o tempo inteiro para saber na vida real se as intervenções ou se as sugestões que a gente dá no atendimento são realmente funcionais. As expectativas da família são tão adequadas quanto a gente consegue explicar para eles. Então, como que a gente lida com as expectativas? Elas podem ser mais próximas do que a gente vê como possibilidade ou mais distantes. Como é que a gente chega num lugar comum? Número 1, estabelecendo metas. Então, se todo mundo sabe para onde a gente está indo, se a gente estabelece essas metas juntos, né? A equipe profissional, o paciente e a família estabelecem as metas juntos, a gente sabe que está todo mundo indo para o mesmo lugar. Pronto, você já conseguiu alinhar um pouco a sua expectativa com a família. E a segunda forma, o segundo truque, né? O primeiro é a meta, o segundo truque é o constante contato com a família, a constante troca.
Você pode saber muito sobre o funcionamento do cérebro, você pode saber muito sobre como funciona uma lesão, como é o caminho depois de uma lesão, mas você não sabe nada sobre aquele paciente. E quem sabe é ele e a família. E você explicando o que você sabe e perguntando o que eles sabem, você acaba chegando num lugar comum de para onde são os próximos passos. Então, eu acho que isso, as metas, a troca constante com a família e, por último, você ter metas sempre de curto e médio prazo mais determinadas e a longo prazo um pouco mais em aberto, que você vai construindo ao longo do tratamento. Acho que isso é um bom jeito de pensar. Após um acidente cerebral grave, o paciente pode apresentar perdas motoras, cognitivas, comportamentais e sociais. Considerando sua experiência clínica, o que causa maior impacto na vida dessas pessoas? Então vamos lá, depois de um acidente cerebral realmente existem muitas dificuldades possíveis, né? Se a gente for pensar nas dificuldades imediatas, elas podem ser sequelas físicas ou sequelas cognitivas, que daí a gente vai dividir ou pôr tudo no mesmo guarda-chuva aqui, as de linguagem e as comportamentais e as cognitivas juntas. Então, entre sequelas físicas e sequelas cognitivas, o que realmente a gente vê que causa mais impacto são as cognitivas. As sequelas motoras exigem uma série de adaptações ambientais, mas a pessoa tem as capacidades intelectuais suficientes para se readaptar, para exercitar resiliência, para conseguir retomar a vida. Quando a pessoa perde as capacidades cognitivas, é uma dupla perda, porque ela perdeu a vida que ela tinha antes daquele acidente e ela também perdeu a capacidade, muitas vezes, de compreender totalmente a situação, de analisar, de tomar as decisões. Então, definitivamente, as sequelas cognitivas são as mais difíceis e que demoram mais tempo para serem superadas ou para a pessoa se reintegrar na sua vida. E a partir delas, a gente vê que realmente a dificuldade de voltar para o trabalho, de voltar para a vida, de retomar suas atividades sociais, né? Muitas vezes, se a sequela é só física, isso não é tão complicado quanto é complicado quando as sequelas são cognitivas. O que é o REHAB? Quem pode ser atendido lá? O REHAB é o Serviço de Reabilitação Neuropsicológica de Adultos do Centro Paulista de Neuropsicologia. O Centro Paulista de Neuropsicologia, o CPN, é um centro de estudos financiado pela FIP e que faz pesquisas em conjunto com o Departamento de Psicobiologia da Unifesp. O CPN tem 3 serviços, o NANI que atende crianças, o REHAB que atende adultos e o SARI que atende idosos. Eu coordeno o REHAB, que atende pessoas que sofreram um acidente cerebral na vida adulta. Qualquer pessoa que tenha sofrido um acidente cerebral na vida adulta, que tenha dificuldades cognitivas atrapalhando a vida, pode ser atendido no REHAB. Você só precisa ligar pra gente, fazer o cadastro e deixar as suas informações e aguardar ser chamado. Você pode ter mais informações no site www.cpnsp.com.br.